Vamos lá então? Já pelo título do vídeo, você deve ter percebido que a gente vai abordar aqui um assunto um pouco espinhoso, um assunto meio sensível. E é justamente por ser um assunto sensível que eu tô com um pouco de medo de gravar esse vídeo. Eu tenho medo de ser cancelado pelas coisas que eu vou dizer. Mas eu sinceramente não me importo, porque maior do que o meu medo de ser cancelado é o juramento que eu fiz no dia em que eu me formei em medicina, que é o juramento de não fazer o mal às pessoas e de poder levar a saúde onde eu puder. E já que esse é o meu canal, eu pretendo levar a saúde por aqui. E é por isso que eu quis gravar esse vídeo. Não para poder fazer os comentários sobre o vídeo, para poder falar sobre os empresários que foram convidados, sobre o nutricionista, sobre o que é emagrecer, o que é ficar rico. Nada disso me interessa. Você sabendo já o conteúdo do canal, e é um canal em que a gente fala muito mais sobre estudar, sobre foco, sobre produtividade, eu quero trazer aqui uma abordagem diferente de análise desse vídeo. E para isso, é necessário, não totalmente, mas é recomendado que você tenha visto, se não os 3 vídeos, pelo menos um deles, para você entender o que eu quero dizer. Porque se você assistir os vídeos, não importa muito bem a sua posição, se você é a favor ou contra aquilo que foi dito e discutido nos vídeos. Mas você deve ter percebido, a primeira coisa é que existe uma dinâmica ali um pouco agressiva entre os convidados, principalmente nos primeiros 2 vídeos, que é o vídeo do nutricionista e o vídeo do empresário. Isso porque fica a impressão que os convidados, quando foram ali, e aí não dá pra gente saber muito se é uma pergunta capciosa que foi feita pela parte da produção do programa, se teve alguma coisa combinada ou não, não me interessa, Mas fica a impressão pra gente que assistiu que os convidados foram ali no programa para atacar os outros convidados, o nutricionista e o empresário, Os empresários, no caso. E se você observar bem o discurso, você vai perceber que nas 3 situações em que isso ocorre, nas 3 situações, nos 3 vídeos, todas as pessoas que vêm convidadas, elas têm um discurso de ser vítima de uma circunstância. Uma diz que é vítima da própria vida, porque afinal de contas ela sofre de estresse, é por isso que ela não consegue emagrecer, ela tem uma rotina cansativa, uma rotina puxada, Outra diz que é vítima de uma sociedade que não aceita muito o corpo obeso, que não aceita muito o corpo que não é esteticamente padrão, Nos outros vídeos dos empresários, você vê o mesmo discurso, claramente adequado para a situação, se repetindo. Ela é vítima da sociedade, que não consegue dar oportunidade para ela direito. Ela é vítima de um ambiente de trabalho que não dá uma segunda chance para reciclar um funcionário. Ela é vítima de um sistema de produção que não dá chance para alguém que não tem uma qualificação tão exigente. E todo esse discurso de ser vítima, a parte curiosa é essa, presta atenção. A parte curiosa é que todo esse discurso de ser vítima, ele não é refutado pelos convidados, pelo empresário, pelo nutricionista. Essa é a parte interessante. Em nenhum momento eles dizem que os convidados que estão debatendo, com o personagem principal ali, estão errados. Eles são vítimas, é verdade. Eles são vítimas. Todos nós somos vítimas em algum grau, maior ou menor, da sociedade. E o que é a resposta deles? Claro, você é uma vítima. Ok, eu concordo, a sociedade tem seus problemas. Você, na sua vida pessoal, tem seus problemas. O que você pretende fazer a respeito disso? Porque eu e aí essa é a resposta do convidado principal, o que eu consegui fazer na minha vida, que eu posso tentar te ensinar, foi isso. Talvez funcione para você. E a resposta da pessoa que está debatendo, dos outros convidados dos 30, é sempre uma resposta ainda mais agressiva. É sempre uma resposta ainda recusando a possibilidade de resolver aquele problema, sempre tentando individualizar ainda mais o caso para justificar o fato dela ser uma vítima. Então, quando ele diz, olha, é verdade, você tem uma rotina que é puxada, a sua vida foi difícil, mas você tem a capacidade de tomar decisões no seu dia a dia e fazer uma dieta mais leve, começar a se exercitar. A outra falando que, por exemplo, eu sou vítima de uma sociedade que não tolera o meu padrão de beleza
Ele tá, mas além do padrão de beleza, existe uma questão de saúde que você tem que abordar, então não é uma questão puramente estética. E aí ela truca, né? Ela pede o truco dizendo que é sim uma questão de estética só, porque ela é uma pessoa perfeitamente saudável, discutindo isso com alguém que tem uma formação, né? Seria como discutir comigo, né? No caso dos empresários é a mesma coisa, né? Você vê os trabalhadores querendo sempre oferecer uma justificativa, sempre uma janela nova aberta, como um dos convidados principais fala em algum momento, sempre uma nova janela para conseguir justificar a posição dele de ser contra a solução que o convidado propõe. E por que eu estou falando disso tudo dentro do nosso contexto de estudos, dentro do nosso contexto de produtividade? Porque provavelmente em algum momento você que está assistindo deve ter passado exatamente pela mesma situação. Não como o convidado principal, mas como um dos 30 convidados, em que você, ao invés de tomar responsabilidade sobre todas as coisas que acontecem na sua vida, você preferia culpar o sistema, você culpa a sua vida pessoal, você culpa as suas circunstâncias. E quando alguém te oferece uma solução para os seus estudos, para a sua falta de foco, para a sua falta de disciplina, para a sua falta de produtividade, você, ao invés de pensar, é verdade, existe uma solução, talvez eu deveria ouvir ela sem ser agressivo, sem ser grosso, e talvez aprender alguma coisa, porque ele fez alguma coisa que funcionou, talvez ele entende alguma coisa que eu possa implementar na minha vida. Não, a resposta quase sempre, em algum momento da sua vida, deve ter sido, não, tá tudo errado, eu sou a vítima. E de novo, você tá certo, você é a vítima. Né? Então se você não passou na prova, porque vamos dizer assim que você tem que trabalhar, você tem uma rotina puxada, você trabalha 8 horas por dia, você tem que chegar em casa, ainda você tem que cozinhar, tomar banho, limpar a sua casa, às vezes cuidar de um filho, você tem uma esposa ou um marido, né, com quem você tem que dividir as tarefas, mas mesmo assim é muito puxado. E você está sem energia. É verdade, é muito difícil de você conseguir ter o mesmo desempenho de alguém que não tem as responsabilidades. Qual que é a sua resposta para isso? Continuar culpando a sua circunstância, a sua vida. Culpa o professor, por exemplo, porque um dia, vamos dizer que você está de mau humor, né, você tomou chuva antes de chegar no cursinho que você faz à noite, e aí você culpa o professor e diz que ele é um grande filho da puta porque ele não te explicou a matéria da maneira que você queria. Ou você pode simplesmente assumir a responsabilidade que você está cansada e tentar trabalhar em cima disso, dentro das suas possibilidades. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é possível para todo mundo atingir um resultado que todo mundo gostaria de atingir, por exemplo, a grande aprovação no seu concurso público, a grande aprovação no vestibular, né? A grande formação, se destacar profissionalmente. Mas a alternativa a você tentar e assumir a responsabilidade de tentar é você continuar se lamentando. E aí vem a grande questão, que é, se você não tentar, então o que mais você vai fazer? Qual que é verdadeiramente a alternativa a ficar se lamentando? Porque é a mesma coisa que não fazer nada. Porque aí não muda nada. Eu já falei isso em outro vídeo aqui, né? Presta atenção. A alternativa a você não tomar responsabilidade sobre a sua própria vida é fazer nada. E você já sabe o que acontece quando você não faz nada. Nada muda. E você tem a resposta pronta. Né? Naquele vídeo em que eu falo sobre identidade, é sobre isso também. Você já tem a resposta pronta, você não precisa mudar nada. Você não sai da sua zona de conforto. Isso é tão insano de dizer, né? Isso que eu estou falando é tão insano de dizer, porque as pessoas ignoram, essas pessoas que ignoram isso são as pessoas que depois vão fazer promessa. É a pessoa que geralmente é super religioso, né? Porque encontra na religião, e eu digo isso como católico, né? Eu vou na missa todo domingo, eu rezo, eu sou devoto, mas eu digo isso como católico. Essas são as pessoas que vão, fazem promessa, pedem para Deus por uma solução milagrosa que vai cair do céu e salvar e resolver tudo, né? Só que ela lembra da religião só na parte em que ela quer uma solução pronta para ela, mas ela não quer carregar a cruz dela. Né? E você não precisa ser católico para você perceber isso, na verdade. Porque em qualquer religião esse tema de você tomar responsabilidade pelo seu sofrimento, né? Carregar a sua cruz, ou se você é budista,
né, viver o seu karma, né, agora, você sofrer agora, para ter, possivelmente, não é uma certeza, é uma promessa talvez vaga, de possivelmente no futuro você ter um benefício, né, de ser salvo, de ter uma vida melhor na próxima vida, independente da sua religião, esse é um tema recorrente. E aí você vai, reza, faz promessa, faz isso, faz aquilo, você espera que Deus, que a sua entidade, né, religiosa te dê uma solução mágica, mas você não quer trabalhar, você não quer assumir a responsabilidade, você não quer carregar sua cruz. Então você pega a lição principal da religião que você segue e ignora para você colocar no cu do professor. Ou no cu do treinador. Né? Você culpa o seu marido, você culpa os seus filhos, você culpa o cursinho, se culpa o youtuber que você assistiu, que falou alguma coisa que você não gostou, ou te ensinou errado. Mas você não carrega a sua cruz. Né? Só que, se você não faz isso, então qual o sentido de estar vivo, sinceramente? Porque é isso. Você viver só culpando os outros e a sua vida não sai do lugar, ok. Né? Mas aí você está caminhando a passos largos até uma vida de frustração. Só que se você está vivo, se você está aqui, não seria bom você aproveitar o máximo que você tem? Não seria bom você viver o máximo que você pode? Eu acho que você podia, né? Acho que você podia. Ao invés de caminhar a passos largos esperando que alguma coisa aconteça. Você podia estudar para o concurso público, porque você tem condições de passar. Pode ser difícil, é verdade. Pode ser que as condições para você sejam muito mais desfavoráveis do que para os outros. Você podia estudar para o vestibular de medicina. Pode acontecer que nem aconteceu comigo. Eu levei 3 anos para passar. 3 anos. 3 anos. Porque eu tinha uma base ruim, eu tinha uma cabeça fora do lugar. Eu já falei aqui também que eu não era nenhum santo. Eu era alcoólatra. Eu era alcoólatra clínico. Só que uma hora você tem que olhar para você e falar assim, tá, e aí? E depois disso, vem o quê? Eu vou continuar assim o resto da vida? Culpando os outros? Culpando seu pai, sua mãe, falando que a sua infância foi assim, sua adolescência foi assado? E aí, no meu caso, enchendo a cara? Ou vendo que meu pai estava com câncer, vendo que meu dinheiro estava acabando, e aí o pobre do meu pai estava me ajudando a pagar o cursinho. Ou eu passava, ou ia continuar naquele samba para sempre. Uma hora você tem que assumir a responsabilidade e falar, é culpa minha. É culpa minha. E torcer para que seja. Porque se for culpa sua, você tem chance de mudar. Que na verdade é o grande tema desses 3 vídeos. O tempo todo o convidado central, ele está falando, olha, é verdade isso que vocês estão dizendo, é verdade que o sistema é falho, é verdade que a vida é injusta, mas você tem uma chance de mudar. Nenhum deles fala isso que eu estou te falando, que é sua responsabilidade, que você tem que dar um jeito. Nenhum deles diz isso. Eu estou dizendo dessa maneira porque eu acho que eu tenho um pouco menos de filtro social. Mas eles estão falando sempre que você tem o poder de mudar. Pode ser um pouquinho dentro do seu mundo, dentro das suas possibilidades ali, mas um pouco você consegue. Se você assumir a responsabilidade, se você disser, é culpa minha, que bom que é culpa minha, porque agora eu tenho chance de mudar. Porque se for culpa de outra pessoa, fodeu. Porque aí é outra pessoa que tem que resolver e não eu. Agora, se for culpa minha, se depender de mim e eu tiver coragem, eu mudo. E o tempo todo aqueles convidados estão falando o mesmo discurso. O Flávio diz, você é capaz de aprender, sim, a ser um milionário. Você é capaz de aprender todas as habilidades, as soft skills, né, as habilidades soft, né, a inteligência emocional, para que você consiga desenvolver um negócio, que você consiga empreender, que você consiga estudar, né? E começar a pensar de maneira a criar um negócio e vender para se tornar eventualmente um milionário, ou se não um milionário, pelo menos melhorar de vida. Ele diz isso. E a resposta das pessoas é sempre de maneira muito agressiva. É sempre de maneira muito agressiva. Né? O Thales Gomes, no vídeo dele, sempre um homem fino, de elegância sem igual, respondendo com toda a paciência do mundo, dizendo, você como trabalhador tem uma responsabilidade dentro da minha empresa, porque a gente firmou um contrato de serviço, e no que eu puder te ajudar a se desenvolver, eu te ajudo,
E como você puder ajudar a minha empresa a lucrar, você ajuda. E se você tiver coragem, se você tiver responsabilidade, se você tiver a vontade de crescer junto com a minha empresa, a gente cresce juntos e você ganha mais dinheiro como funcionário. Qual que é a resposta das pessoas? É sempre, mas você é um explorador, é injusto que você tenha tanto dinheiro, eu fui demitido, mas na minha vida isso, mais o capitalismo isso, mais a desigualdade. Nunca é a pessoa dizendo, é verdade. Poxa, mas será que se eu fizer uma coisa diferente, alguma coisa muda? A pior de todas, e aí eu posso falar, porque eu sou da saúde, o pior de todas é o vídeo da obesidade. Porque aí você vê o que é uma doença. Né? E eu não vou falar que a falta de responsabilidade, né, você delegar, terceirizar a culpa, é uma doença. Né? Mas aí vem a parte que eu te falei, que eu vou ser cancelado. Porque a obesidade é uma doença. E não adianta você glorificar e normalizar isso. É uma doença. É uma doença. Aumenta o fator de risco, é um fator de risco que aumenta, né, o risco de eventos cardiovasculares adversos. Né? Aumenta outras doenças metabólicas, aumenta o risco de doenças reumatológicas, aumenta o risco de doenças gestacionais. Não tem como discutir isso. Só que a pior parte da doença não é você emagrecer, não é você perder peso, não é você mudar a sua dieta. Porque isso, a curto prazo, você muda. Você tem um estímulo certo, você tem um incentivo certo, você muda. A pior parte é você manter. Né? Tanto é que eu tenho certeza que se você é do campo da saúde, você já ouviu falar de alguém que fez uma cirurgia bariátrica de redução de estômago e voltou a engordar depois. Por quê? Porque a pessoa que faz cirurgia de redução bariátrica, normalmente o que se faz, se você não é da área da saúde, você corta um pedaço do seu estômago, costura e ele fica um estômago pequenininho. É uma das cirurgias mais comuns. Esse é um dos procedimentos possíveis. Só que conforme você volta a comer, o seu estômago se dilata de novo, você volta a comer mais e você engorda tudo de novo. Esse é o evento mais comum para alguém que faz cirurgia de redução bariátrica. E a explicação é uma só, e é por isso que eu disse que essa é a parte mais difícil da doença, da obesidade. É porque a obesidade não é só uma doença física, não é um distúrbio metabólico, é aqui dentro. E a gente volta para o começo do vídeo que eu te disse. Tudo é uma questão de responsabilidade. Em que momento em que você para, olha para você mesmo e diz, eu sou responsável por isso, eu sou responsável por mudar minha vida, eu sou responsável por ganhar dinheiro, eu sou responsável por cuidar da minha saúde. É muito difícil fazer isso com os pacientes. Eles não aceitam. Eles não aceitam. Ninguém aceita. Né? No momento em que você começa a aceitar isso, o paciente melhora, ele muda de estilo de vida. No momento em que o aluno começa a aceitar isso, as notas dele melhoram, ele se dedica mais, ele fica mais horas no estudo. Geralmente é o momento em que o aluno passa. Só que é difícil. É difícil porque requer você se olhar no espelho e, como eu já disse em outros vídeos, presta atenção, como eu já disse em outros vídeos, requer você se olhar no espelho e dizer para você o que você quer, onde você quer chegar. E é duro, porque na hora que você fizer isso, pode ser que você descubra coisas sobre você que você não sabia e que talvez você tinha medo de saber. E não são coisas ruins, são coisas boas, só que você tem medo de avançar para ver até onde a sua vida pode ir. Você tem medo de descobrir o quão bom a sua vida pode ser, porque você está confortável. Você está na sua vidazinha antiga aqui. Você sonha com uma vida, mas você tem medo de chegar nela. Então, eu quero terminar esse vídeo com uma pergunta simples. O que é que você quer? Onde você quer chegar? E o que você pode fazer para chegar lá? Não importa, você responde isso da maneira que você quiser, dentro da sua casa, na sua cabeça, não precisa escrever, mas pensa nisso. Em termos de saúde, em termos profissionais, em termos de estudo, eu acho que é o principal desse canal aqui, onde você quer chegar? Responde essa pergunta. Né? É uma pergunta difícil, ela vai te gerar desconforto, mas provavelmente vai ser a pergunta mais importante que você vai fazer na sua vida. É isso, a gente se vê na próxima.